Bom, hein? Boa noite, forte. Eu estava ali sentado escutando o hino nacional. Isso me lembrou há 50 anos atrás. Vocês nem pensavam em nascer ainda. Na minha época de escola, a primeira coisa que a gente fazia era entrar na escola e escutar o hino nacional. Não era assim? Porque alguns acho que era, né? Isso era bárbaro, né? A gente aprendia um pouco de civismo, né? E aí a gente aprende a gostar do país da gente, não é assim? Mas, independente da minha história, eu tenho uma cola aqui porque eu tenho uma memória terrível, né? Eu primeiro quero agradecer ao EJA por ter me convidado a vir conhecer vocês, e a Fundação Safra, que eu acho muito importante pelo trabalho todo que ela está desenvolvendo aqui com vocês, né? A Maria Rita, a Maria Cristina, que me trouxe aqui, ficou atrás de mim o tempo todo, né? E é esse projeto chamado Quinta Ação Social, que é muito legal. Falar sobre a arte na vida do cidadão foi o que me disseram para falar. Mas acho que eu não vou falar disso aí não. A coisa que eu mais gosto na vida é saber como é que é o artista do outro lado do palco. Uma coisa é a embalagem, e a outra coisa é o que acontece atrás do palco. Quando a gente vê um cantor na televisão, ele está todo bonito, perfumado, beija todo mundo, mas como é que é ele atrás do palco? Ele é um cara normal como todo mundo? Ele vai no banheiro? Vai. Ele dorme? Ele come? Né? Ele tem namorada? Tem mulher? O artista pintor, como é que é esse pintor? A gente vê tanta coisa na televisão. São namorados, tem um monte de namorada. Ele pinta de noite, de madrugada. Isso tudo é história. No mundo de hoje eu chamo isso de marketing. Tudo história. Cada um cria a sua situação. Uns têm barba, outros andam de calça rasgada, outros andam sem tomar banho uma semana, mas tudo é história. Tá? O artista cria a sua situação. Eu criei minha situação? Mais ou menos. Eu digo que eu sou fruto de um problema da minha mãe. Eu e meu irmão, acho que a gente aprontava muito em casa. Chegou uma certa hora que minha mãe falou assim: acho bom botar esses caras para desenhar, para correr, fazer ginástica, qualquer coisa, né? Eu venho de uma família simples, né? Então o que era mais fácil era desenhar. Então eu fui parar numa professora que acabou explicando algumas coisas pra gente, e eu, por sorte, na época, na Moca, que é de onde a minha família veio, né? Minha família veio da Itália e veio morar na Moca. E lá meu avô teve 7 filhos. E na Moca havia um grande artista italiano chamado Enrico Bastiglia, que era um dos grandes pintores de igreja de São Paulo, que eu acabei sendo aluno desse cara com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, e eu tinha uma tendência a não ficar desenhando o que ele queria. Naquela minha época, com 9 anos de idade, o professor pegava a régua e batia na mão da gente, para fazer exatamente o que ele queria. Não é assim? Para alguns que lembram, é mais ou menos assim, né? Por que isso? Para mim, a pintura ela tem dois segmentos. O primeiro segmento, que é antes da fotografia, e o segundo segmento, que é o depois da fotografia. É aí que existe a barreira das coisas. Antes da fotografia, os grandes artistas que estão em museus, na verdade eles não faziam pintura, eles eram fotógrafos. Então eles ganhavam para pintar um rei, uma rainha, uma pessoa da corte. Era aí que se ganhava o dinheiro, porque não tinha fotografia. Depois da fotografia, o que aconteceu? Nossa, foi um desbunde. Não se sabe mais como é que está a arte hoje. Hoje o cara põe uma cadeira em cima da outra cadeira, diz que aquilo é arte e vende por 10 mil reais. Aí vem um cara qualquer que tem dinheiro no bolso, compra por 10 mil reais
guarda em algum lugar da casa dele, não sei como, né? Aí vem um outro, põe 2, 3 urubus, não sei o que, numa Bienal qualquer da vida, e vende os urubus para alguém por 100 mil reais. Aí esses urubus lá na frente morrem, ele perde os 100 mil reais e vende os ossos do urubu. E diz que isso é arte contemporânea. Né? Então, depois que veio a fotografia, o mundo virou de ponta cabeça para todos os lados, em cores. E aí cada um seguiu o que quis e hoje vale tudo. Em termos de arte, hoje vale tudo. Então, às vezes eu fico pensando assim. Todos já ouviram falar do Miguel Ângelo? Já. Miguel Ângelo pintou a Capela Sistina, não é isso? Ele era um escultor que pintou a Capela Sistina. Será que ele pintou com um pincel de R$1.000? Ou ele pintou com o pincel que ele tinha? Que ele tinha. Ele pintou com um pincel que ele fazia de pelo de rabo de cavalo. Mas ele fazia, ele não gastou R$1.000. O Rafael pinta com um pincel de R$1.000? Não pinta com um pincel de R$1.000. Ao contrário, eu não pago mais do que R$3 no pincel para pintar. Por quê? Porque eu não preciso disso, eu não estou fazendo fotografia, eu estou fazendo uma pintura, um trabalho. Mas quando eu comecei, eu precisei escolher, e eu sempre gostei muito de cores. Eu acho que as casas das pessoas, elas têm que estar coloridas. Quando se põe um quadro na parede, a pessoa que vai ver um quadro na parede, na sua casa, na hora que está vendo televisão, conversando com os amigos, isso quando tem casa, porque hoje em dia a gente nem sabe se a gente, quando volta, tem casa, né? Porque essa semana, por exemplo, do lado do meu ateliê, um lugar pegou fogo e acabou a casa da pessoa. Ou tem um terremoto e acabou a casa da pessoa, ou a pessoa simplesmente não tem casa, né? Não necessariamente precisa ter uma casa. Mas, nessa história toda, né, eu precisei escolher alguém que eu gostasse muito de cores, e eu gosto e sou apaixonado. Eu digo inclusive que o meu símbolo sexual é o Van Gogh. Né? O Van Gogh, para mim, é a pessoa mais incrível, que na vida toda dele fez 1000 e poucos quadros, vendeu um só, e hoje os quadros dele valem milhões de dólares. Né? Esse é um dos poucos artistas que não tiveram embalagem. Bancado pelo irmão dele a vida toda, e o irmão, ele era também um vendedor de quadros, né? Mas ele não conseguia vender os quadros dele. Os impressionistas, especificamente, como é o Van Gogh, quando eles começaram a pintar coloridos e não usar preto e coisa parecida, eles não tinham aonde expor os seus quadros. Porque em Paris havia uma escola francesa e só expunha aqueles quadros tipo fotografia. Então eles não tinham aonde pôr os quadros, eles não conseguiam vender os seus quadros, todos eles, né? Então eles criaram um negócio chamado Salão Independente. E eu sou um dos poucos artistas brasileiros que já tive a oportunidade de expor nesse Salão Independente em Paris. Tive um pouco de sorte e apareci lá e acabei expondo meu tipo de quadro. Mas essa turma toda, o básico deles são as cores. E daí criaram-se outras escolas de arte, bom, e ele foi embora. Mas eu continuei dentro da linha do que eles chamam de impressionismo. Eu trabalho com cores, dificilmente eu uso o preto, né? Comecei a pintar com as mãos, porque eu achava que eu era meio contra esse negócio de pincel, né? Então, que a minha mão podia passar energia para o quadro e o quadro podia passar energia para as pessoas. E foi assim que eu comecei a pintar, né? Mas o tempo foi se passando, a idade vai se passando, né? E eu não posso entrar numa loja de ferramenta, de armarinho, que eu acho que tudo que está ali eu posso utilizar em pintura. Qualquer coisa pode se utilizar em pintura. Eu não preciso mais desenhar, pintar, fazer um rosto perfeito, fazer uma flor perfeita. Ao contrário, essas coisas não vendem mais. Esses quadros que a gente vê por aí, Praça da República e coisa, que a pessoa faz uma flor, que o cara leva 3 meses para fazer uma flor, aquela senhora leva 3 meses para vender um quadro por R$100,
e ninguém vai pagar os 100 reais porque não tem, né? Mas em compensação, o cara fez uma tela, rabiscou, escreveu um palavrão, pôs um olho, pôs uma língua, e esse cara de repente vai para uma galeria de arte qualquer e alguém faz com que ele venda o quadro por 10 mil dólares, que vira 50 mil dólares, e daqui a pouco vira $1 milhão. Existe um artista americano que é eu nunca lembro o nome dele, o Basquiat. Basquiat era um rapaz de rua, pintor de grafite, negro, pintando parede, e num certo momento, duro, moço, ele encontra um outro artista americano almoçando e queria almoçar e jantava num certo lugar, né? Então o que ele começa a fazer? Alguns cartões à mão, que ele desenha e pinta, começa a vender na rua, por um valor qualquer, e ele entra nesse restaurante e conhece esse Wendell Warwick, que é um grande artista americano, foi um grande artista americano, já falecido, também jovem, e mostra aquela arte do cara, o cara gosta, leva ele morar embaixo de uma galeria de arte, ele faz uns quadros monstruosos, feios pra rua, horrível. Em 3 anos de vida, o quadro dele começou a valer mais de $20 milhões. 3 anos. E não era nada, não era ninguém. Aqueles rabiscos dele, as galerias, os compradores, do zero. Um cara que vivia na rua, passa a ter quase de 10, 20 milhões, hoje 80 milhões. Só que ele vive 3 anos, entra na heroína, entra na cocaína, entra na bebida, porque ele começou a ganhar tanto dinheiro, que aquilo simplesmente a vida começou a não dar, ele não ter mais valor para a vida dele. Ele não dava mais valor para a vida dele. Aquilo ficou tão chato, porque tudo que ele queria, ele podia comprar em 3 anos. Então ele morre com 27, 28 anos, deixa as obras dele, e hoje chegam a estar em museu de arte por $100 milhões. Pode? O cara que grafitava, que não tinha onde morar, de repente tira a sorte grande. Quem já ouviu falar do Romero Brito? Romero Brito é aquele que faz tudo colorido, cheio de bolinha, gatinhos. Romero Brito? O Romero Brito eu conheci ele há 30 e tantos anos atrás. Romero Brito era um pintor, se vocês não sabem, ele era um pintor em Pernambuco de rua. Em Pernambuco é muito comum se estender um fio e colocar as pinturas colocadas nesses fios. E se vende quadro por R$5, R$10, R$3, R$20, né? E o Romero Brito era um pintor assim. Alguém de Nova York vê o quadro dele, acha muito colorido, muito simples, e a simplicidade é uma coisa engraçada. Eu estava vendo uma das portas de vocês, está falando sobre a exposição do Picasso, né? Lá no Centro Cultural Banco do Brasil. O Picasso dizia uma coisa que era muito legal: como é difícil pintar que nem criança. Ele passou a vida dele todinha para tentar fazer uma pomba como se fosse uma criança no jardim de infância. A coisa mais difícil é simplificar as coisas. E o Romero Brito teve a capacidade de simplificar as coisas e ser um cara extremamente comunicativo. Então ele vai para Nova York, faz sua primeira exposição, vende tudo. Alguns artistas americanos famosos começam a comprar quadro dele, e aí ele vai. E hoje ele é o artista mais bem pago do Brasil por suas obras. Ele chega a um ponto de não vender mais os quadros e apenas duplicar. Então ele vende gravura, as pessoas compram o direito de fazer gravura, de imprimir tecido, fazer copo, isso é no mundo todo. E eu brinco que é o cara de marketing na arte que mais sabe fazer marketing de arte. Isso é intuitivo dele, ele não aprendeu isso é intuitivo dele. Eu tenho um filho que mora na Austrália. Ele mora na Austrália porque ele é surfista. Em certo momento ele veio para mim e falou: pai, eu vou morar na Austrália, fazer um curso lá,
E há 11 anos ele está lá, casou, tem 2 filhos e não volta nunca mais. Mas no começo do ano eu fui visitá-lo e ele me levou numa cidadezinha, numa lojinha. Eu adoro loja de quinquilharia, né? Entrei naquela loja sozinho, fui até o fundo, aí saí do fundo, voltei, chamei minha mulher, falei, vem ver um negócio. No fim do mundo, ele estava assim a pelo menos 40 horas de São Paulo, de avião, 40 horas de São Paulo, tinha lá umas garrafinhas do Romero Brito. Como ele chegou lá, nem imagino. Mas é o cara de arte que mais entende de arte. E é um dos caras mais simples que existem. Então, a arte, muitas vezes, eu falo o seguinte, eu não tenho memória de passado. Isso é um problema meu, particular. Muitas vezes a minha mãe, quando era viva, eu falava assim, mas você não lembra quando você tinha 10 anos? Você não lembra quando você tinha 5 anos? Não, eu não lembro. E também sempre fui um cara que nunca pensei no futuro. Eu sempre pensei no presente. Então, o fator pensar no presente me fez sempre... Eu não tenho poupança. O que eu ganho eu invisto tudo ou na minha arte, ou no meu escritório, que eu faço parte de uma agência de propaganda. Eu invisto nos meus funcionários, que mais ou menos eu envolvo entre funcionários de trabalho normal, 300, 400 famílias pelo menos. Né? Mas eu nunca pensei, meu passado está apagado, não me interessa, já foi, acabou. Futuro, só Deus sabe. A única coisa que eu faço é de manhã, eu falo assim, eu agradeço a Deus, eu agradeço a Jesus, eu agradeço ao Espírito Santo, eu agradeço ao Chico Xavier, porque eu faço uma mistura de religião que vocês não podem imaginar. E, por fim, eu agradeço ao Padre Cícero. Não me pergunte por quê, mas eu acho o Padre Cícero um negócio incrível, né? E agradeço a eles de manhã por estar vivo. Né? Quando eu vou deitar, é a mesma coisa. O que aconteceu durante o dia, aconteceu naquele dia. No dia seguinte, é outro dia. Pode ser que naquele dia eu tenha vendido o quadro, e pode ser que eu não tenha vendido o quadro. Pode ser que aquele dia eu tenha conseguido ir numa pizzaria, ou tenha comido pão com manteiga em casa. Mas no dia seguinte a gente nunca sabe, por isso que eu nunca penso no futuro, porque na hora que eu ponho o pé no meu escritório, no meu ateliê, alguma coisa acontece. Eu sempre penso que vai ser melhor. E se eu penso que vai ser melhor, se a gente pensa que vai ser melhor, vai ser melhor. No final do dia, faça uma análise da sua vida, seja artista ou não, vai ser melhor. Ela é mais positiva. Alguma coisa você aprendeu. Quando eu estou pintando, esse é outro drama. Eu nunca lembro o que eu fiz. Toda pintura para mim é uma novidade. Todo desenho que eu faço é uma novidade. Tudo que eu misturo naquele momento é uma novidade. Eu estou numa fase agora, vocês conhecendo a minha fase de flores, de barcos. Bom, eu não deixo essa fase, porque é a fase que uma parte das pessoas me conhece. A minha segunda fase são as poltronas, que é o que apareceu no Faustão esse ano, né? E eu, pelo 7º ano, eu estou no Museu do Louvre, expondo também, e eu tenho as poltronas também lá no Museu do Louvre. Mas eu estou numa fase pesquisando grafite. Não esse grafite que a gente vê sujo, né? Mas esse grafite arte. A gente passa lá no 3 de maio, né? Tem coisas lindas, não é só aqui, não, no mundo todo. Eu tenho pesquisado e tenho tentado passar isso para a tela. Eu sei que muitos dessa turma do grafite tem passado suas artes para a tela e tem vendido, né? E aí eu fico pensando, quando eu estou fazendo grafite, bom, e se eu não tenho tinta, como é que eu faço? Se eu não tenho pincel, como é que eu faço? Deixa eu pintar? Não, lógico que não. Não entendi. Corta cabelo, né? Então, mas se eu não tenho, o que eu faço? Eu já vendi desenho meu pintando com café. Olha, estou lá tomando um cafezinho, pego o dedo, passo no papel, crio um desenho, pego uma caneta Bic, né? Desenho por cima, assino o Rafael Muriel e vendo. Bom, não tem café. O que mais que eu posso usar? Ketchup.
Não é vermelho? Pimenta? Qualquer coisa colorida, mostarda, né? E eu vou contar uma coisa para vocês que... primeiro que não existe obra que ninguém compre. Todo mundo vai gostar do seu trabalho, seja ele qual for. Na minha vida eu tive um único trabalho que eu odiei. Achei horrível, péssimo. E deixei de lado numa parede. E aí um dia apareceu uma pessoa, estava conversando comigo e falou assim: mas esse quadro é maravilhoso, eu preciso comprar esse quadro. Eu olhava para o cara e falava: não acredito que ele está falando isso, ele vai comprar meu quadro. Não, eu quero comprar seu quadro. Eu não sabia nem o que falar para ele, porque normalmente o artista não vende. Tem sempre alguém que tem que falar de dinheiro. O artista não pode falar de dinheiro. Porque se o artista falar de dinheiro, ele vai tentar sempre... Aí eu preciso pagar conta de luz, eu preciso comer, eu preciso fazer... Então ele faz uma conta para menos, então você não ganha dinheiro. Mas naquele momento não tinha jeito, esse cara comprou o quadro, eu dei um valor qualquer, e ele ficou apaixonado pelo quadro, pois na casa dele os amigos ficaram apaixonados, e até hoje não entendi como é que eles ficaram apaixonados pelo aquele quadro. Então tudo que a gente faz é importante, seja a forma que a gente faz. As pessoas não sabem como a gente faz. Nós, artistas, vocês, artistas que fizeram esses trabalhos maravilhosos aí embaixo, todos que estão do lado de fora do palco, imaginam a gente de uma forma. Eles não imaginam quem somos nós. Eles não sabem se aquilo que eles estão vendo, ele põe mesmo o chapéu no dia a dia, né? Ele tem colete, ele tem o seu... Eles não imaginam como somos nós. Então eles vão comprar por aquilo que a gente faz. Esse é o nosso maior valor. Aquilo que a gente rabisca, que a gente pinta, que a gente desenha, que a gente cria. E essa é uma outra situação que o artista passa, é sempre estar em cima de uma corda bamba. Nós só estamos sempre em cima do lado está a realidade, do outro lado está o sonho. E é esse lado do sonho que a gente passa para a realidade e que as pessoas gostam porque a gente é artista. A gente pensa coisas que as pessoas não têm tempo. As pessoas têm tempo de tentar ganhar dinheiro, correm, se matam e comprar um celular melhor. E esse celular, e tem uma outra coisa que eu venho brigando há muito tempo. Eu faço um programa de rádio há 6 anos, de sexta-feira. Quando eu termino o programa de rádio, eu falo assim para todo mundo: gente, vai visitar seu pai, vai visitar sua mãe, vai visitar seu irmão, vai visitar seu amigo, desliga o celular. Converse com as pessoas. A coisa pior que existe, isso acontece na minha casa, meu filho chega em casa com a mulher, as minhas netas vão para o iPad, meu filho pega o telefone e fica, eu não sei o que está acontecendo, minha nora do outro lado. Então eu proibi na minha casa, entrou na minha casa, não quer falar? Boca fechada, mas também o celular não funciona. Então, gente, quando tiver de final de semana, não usa isso. A hora que vocês estão pintando, o celular não funciona. Não é assim? Então, o mais importante de tudo, na minha vida, é conhecer gente. Quando me convidaram para vir aqui, eu acho que é isso que é mais importante para a gente. É conhecer gente, é fazer amigos. Esse é a minha maior carteira de negócio. É conhecer pessoas, conhecer a vida das pessoas, como elas vivem, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Elas choram, elas não choram, elas são poetas, elas escrevem livros, seja onde for. Eu tenho um grande amigo na Moca, tem uma pracinha na igreja do Bom Conselho, lá no centro da Rua da Moca, e tem um senhor, que não toma banho, acho que faz uns 2 anos, mas ele escreve. Como ele escreve. O tempo todo que você passa lá, ele está escrevendo. Algum dia alguém para, pega o livro dele, edita, ele vira um cara famoso, mas continua sendo ele mesmo. Mas é conhecer gente. E uma coisa que é muito legal, a gente, conhecendo gente, a gente tem que dar um presente para essas pessoas. É um presente por elas existirem, né? É um presente para elas ficarem ouvindo um cara de chapéu na frente, né? Então, eu gostaria de dar para vocês uma coisa que eu fiz, muito singelo. Eu nunca conseguiria dar um quadro de cada um, né? Porque não tenho tempo de fazer 250, 240, 200 quadros, né? Mas eu fiz um desenho para cada um,
E o que eu gostaria de que a Maria Cristina, ou Maria Cristina, atrás de cada cartão postal, eu fiz um desenho para cada um de vocês, tá? Para vocês guardarem e lembrarem de mim, como eu estou lembrando de vocês hoje. Eu fico emocionado, eu acho vocês bravos, né, pelo trabalho de vocês, pelo esforço de vocês, e eu quero deixar para vocês uma pequena lembrança minha, pro resto da sua vida, né, para vocês guardarem, né, que vocês me conhecerem, e que eu, mais importante, fui eu conhecer todos vocês. E eu queria também eu quero agradecer a Maria Cristina. Eu vou deixar, realmente vou dar um quadro para ela, porque são 3 meses lá atrás. Então eu vou deixar de dar essa aqui para Maria Rita. E eu não podia deixar de dar para o Eja Bet Yaakov. Por tempo dedicado aqui, né, por esse trabalho que é feito com você, que é muito importante. E deixar aqui para a gente observar sempre e se inspirar nele. E eu queria só dizer mais uma coisa para vocês, que é o seguinte: vocês são pessoas lindas, né? São mesmo, eu não falei? São lindas. Principalmente pelo esforço de estar aqui, né? Pela vontade de crescer, que eu acho muito importante. Não é crescer financeiramente, não. Esse negócio é besteira, isso é coisa de televisão, isso é coisa da mídia, né? O importante é comer um pedaço de pizza. E não pensa que eu não faço isso, não. Eu faço exatamente isso. E eu agora, aos 61 anos de idade, eu estou acabando de descobrir São Paulo, eu tenho andado a pé. Há 3 anos atrás eu pesava 160 quilos, né? E aí eu fiz a cirurgia do estômago. E vai fazer 3 anos agora, eu comecei a andar mesmo, porque por vagabundice nunca fiz exercício. E eu comecei a descobrir São Paulo, que é a coisa mais linda da minha vida. Eu adoro São Paulo. E agora que eu ando, eu levo meu telefone e vou fotografando as coisas de São Paulo. Tem coisas que eu não imaginava que existem nessa cidade. Essa é uma das maiores cidades do mundo, né? E tenham certeza do seguinte: nós somos o melhor povo do mundo. Nós somos o melhor povo do mundo, o mais criativo, né? O que tem mais vontade de crescer, independente desse negócio de política. Não interessa a política é nossa própria. A gente tem que crescer a gente, ou deixa a política para eles fazerem, para eles resolverem, né? Tem muita gente tentando fazer isso, é para isso que a gente põe deputado, vereador, eles que vivem, que trabalham por a gente, né? Mas é importante a gente morar num país maravilhoso como esse, que se não tem dinheiro, se você pegar um saco de milho e fizer pipoca, você faz dinheiro. Eu conheço gente que começou assim, tenho gente que eu conheço começou vendendo um cachorro quente e no fim tinha 12 carrinhos de cachorro quente. É vontade de trabalhar, vontade de crescer, vontade, é alma. Então, de tudo isso, o resumo de tudo isso é o seguinte: o importante, meus amigos, minhas amigas, é ser feliz. Boa noite. E obrigado pelo trabalho. Obrigado, André. Sejam felizes sempre.